Questões trabalhistas e os encargos previdenciários também refletem diretamente no custo dos medicamentos. Esta é a opinião da advogada tributarista Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita. Doutora Ana Paula, esses tributos e impostos encarecem muitos remédios aqui no Brasil? Na verdade, a carga tributária em cima dos remédios, ela é extremamente alta. Para a medicação de uso animal, até existe a isenção do ICMS. Para o consumo humano, isso não acontece. E acho que a pior parte seria a questão da substituição tributária no ICMS, que às vezes pode chegar até 130% de carga tributária. O que é essa substituição tributária, doutora Ana Paula? A substituição tributária, no caso, ela seria arcada pelas farmácias que recebem o valor dos impostos e não podem fazer a compensação de créditos e débitos. E aí os impostos oneram extremamente o consumidor final, que acaba pagando o preço pela carga tributária mais alta. A senhora falou em que percentual mesmo? Pode chegar até 130%. Então, daquele período... Dependendo da medicação. Sai da fábrica e depois, só de tributos, além do lucro nesse caminho aí, tem 130% de tributos em cima? Até 130%. É bastante, né? É bastante. A carga tributária ela é bem alta. No caso dos impostos, em relação ao ICMS... Tem alguns estados que a questão ela é um pouco mais benéfica, Aí a gente não estaria falando de substituição tributária, Nós estaríamos falando do imposto simples, que varia de 12% a 19%, 19% seria no Rio de Janeiro. Certo. E isso faz com que muitos brasileiros que necessitam de remédio, eles, na hora que chegam com a receita na farmácia, veem o preço e compram ali a metade e não fazem o tratamento adequado por falta de dinheiro diante do tamanho do preço do remédio? Exatamente, porque existe até uma lista que foi promulgada que dava a isenção de alguns impostos, entre eles o PIS e o COFINS, só que a última atualização dessa lista foi feita em 2007. Há muito tempo. E, na verdade, é a lei que criou condições para fazer a regulamentação da carga tributária nos remédios, a Lei 10.147 de 2000, ela fez uma fórmula extremamente complicada e bem subjetiva, e estaria só isento realmente esses medicamentos que estão nessa lista, que não é atualizada. E, obviamente, todo ano existem novidades no tratamento de diversas doenças, das mais simples, até as doenças crônico-degenerativas, Alzheimer, distúrbios de ansiedade, entre outros, que são e a população acaba sendo prejudicada por conta da falta de uma atualização de uma lista. A senhora está falando dessa lista aí de 2007, que abrangeria mais de 1.000 medicamentos que poderiam já estar isentos do ICMS? Na verdade, essa lei se fala sobre não ICMS, mas sobre PIS/COFINS, que seria outro imposto diverso. Então, sobre ICMS específico, eu não tenho conhecimento. Doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, e aquela campanha do ano passado, lançada pelo setor farmacêutico, sem imposto no remédio, qual era o objetivo dela, assim? Era reduzir ou retirar tudo mesmo? Olha, eu acredito que a isenção total e absoluta, eu acho que ela será utópica. Eu não acredito que nós iremos ver isso a curto prazo. Seria o ideal. Mas acredito que não acontecerá. Não acredito no empenho legislativo em isentar todos os medicamentos de toda e qualquer forma de tributação. Porque incidem no preço do medicamento tributos e impostos ou tem mais ainda? Tudo incide no preço do medicamento, Porque a farmácia, até esses dados
até relativas à questão da substituição tributária, gentilmente fornecidos pelo Grupo Bifarma, em relação aos 130% da substituição do ICMS, absolutamente tudo isso incide no preço do consumidor final. Um IPTU extremamente elevado, a farmácia precisa estar em algum lugar. Obviamente, se o IPTU é elevado, esse repasse inevitavelmente vai ser passado para o consumidor, né? Então, não apenas os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, mas também até os próprios encargos trabalhistas e a questão do INSS. Os remédios e a indústria farmacêutica, bem como as farmácias, só podem existir mediante seres humanos trabalhando, né? Estamos conversando com a advogada especialista em direito tributário, a doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, ela que fala a respeito dos tributos embutidos nos medicamentos. Diante disso, doutora, o Brasil continua sendo um campeão mundial de tributação no preço do medicamento? Olha, esses dados específicos sobre a questão internacional eu não saberia mensurar, mas aqui a carga tributária aqui é extremamente elevada e nós estamos entre os 10 países que mais pagam impostos no mundo, isso certamente. E isso movimenta bilhões de reais ano, né? Bilhões de reais ano. E o que precisa ser feito? Porque a sociedade não pode parar de tomar. Quem está doente não pode parar de tomar o medicamento. É uma mobilização da sociedade, reivindicar, cobrar, Congresso Nacional para poder reverter essa situação? Eu acredito que o papel da imprensa é extremamente importante na questão de educar em relação à questão tributária. A maioria das pessoas não vê o reflexo dos tributos no seu dia a dia, salvo quando o valor dos medicamentos ou dos produtos ele é elevado. Geralmente o cidadão comum ele pensa no imposto da seguinte forma: no momento que ele é deduzido na folha de pagamento, e ele geralmente só vê a questão do IR. E se ele é isento do IR, ele acha que não paga imposto, e isso é uma grande ilusão. Então, precisa de mais cobrança para que o legislativo possa, sim, ofertar projetos e colocar em votação a redução na carga tributária, não só dos remédios, né? Especificamente nesse caso, porque a urgência ela é iminente. Você não pode pedir para que um cidadão pare de ficar doente porque a carga tributária é alta ou baixa, e isso é até um ato de crueldade. Então, o ideal seria que nós pudéssemos cobrar e exigir a votação de projetos que já existem, justamente para que se tenha a redução não só do ICMS, mas do PIS, do COFINS e de todos os outros impostos que incidem nos medicamentos. Porque, doutora Ana Paula, em muitos casos o cidadão, sobretudo aquele mais simples, mais pobre, quando necessita de um remédio, ele tem que recorrer à justiça, né? Porque às vezes não consegue. Muitas vezes não consegue. E nesses casos é necessário que se entre em contato com o advogado para que se ajuize a ação para pedir os medicamentos para o tratamento sob urgência. Muito bem, nós conversamos com a advogada especialista em direito tributário, a doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, que falou a respeito dos tributos embutidos nos medicamentos. No Brasil, o valor pago pelos remédios aumenta em até 34% por causa dos tributos. Doutora Ana Paula, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade.